Estamos recebendo a honrosa visita aqui na sala do Zoom do Zé Neumann e do professor Cristóvão Buarque, pernambucano, político de grande sucesso, grande carreira, e vem falar sobre um assunto que talvez seja dos muitos assuntos que ele aborda, que ele mais conhece, que é a educação. No meio dessa confusão toda do Enem, eu o elegi como personagem da entrevista da semana. E aí, Cristóvão, como vai? Feliz de estar com você, preocupado com as coisas que acontecem no nosso país, mas muito satisfeito de estar com você, sou um admirador seu, você sabe. Eu um dia lhe falei que o seu livro de antologia de poesia brasileira eu considero um dos melhores das antologias que existem e sou admirador dos seus textos, seus artigos e toda a sua carreira de jornalista. Agradeço muito, um elogio de Cristóvão Buarque. O primeiro cala bem aqui na minha casa, com a nossa querida Isabel, que é fã número 1, educadora, doutora em História Econômica na USP, sob orientação do Zé Jobson Arruda, e fã número 1 do Cristóvão. Então, quando ela for vir aqui a entrevista que eu vi, esse elogio todo, ela vai se apaixonar de vez por mim, né? Cristóvão Buarque, deixa eu te contar umas coisas aqui. Cristóvão era um gigante que nasceu em Canaã, na Canaã de Jesus Cristo, e que morreu na Anatólia, na Turquia. É mártir da Igreja Católica, mas é um santo multieclesiástico, né? Ele é venerado na Igreja Católica, na Ortodoxa, nas ortodoxas orientais, na anglicana, na luterana e até na Umbanda. O meu pai tinha um quadro de São Cristóvão na sala de jantar da minha casa, lá em Iraúna, no sertão da Paraíba, porque ele era caminhoneiro. E São Cristóvão, como você sabe, é o padroeiro dos caminhoneiros, porque ele atravessava. Ele era uma espécie de balsa ambulante. E um dia ele foi atravessar um bebê que estava com uma bola, e a bola era o globo terrestre. E ele não aguentou o peso, o bebê era Jesus Cristo, né? Então, essa é a origem do nome Cristóvão, apesar de Cristóvão não ser vão. O pai disse, esse menino não vai ser vão na vida. Aí botou Cristóvão, não é verdade? Eu acho que não foi decisão. Você tem alguma ligação com o transportador dos rios lá, na Anatólia Antiga? Não, eu sou um admirador apenas, por causa do nome. Mas, olha, o M, em vez do A, o tio, não foi por opção do meu pai, foi por algum erro ortográfico do construtor, de que construtor? Do tabelião. Mas me trouxe um grande benefício, porque eu fiquei 9 anos fora do Brasil. E colocar o tio, o tio, fora do Brasil, é uma confusão. Então, eu me beneficiei disso. Do tempo que eu fiquei fora, na França, na América Latina e nos Estados Unidos, o M não tem problema. Tanto que na América Latina é Cristóbal. E nos Estados Unidos é Christopher. Cristóbal. É assim que me chamavam. E nos Estados Unidos é Christopher. Mas foi bom para mim. Mas só um detalhe aqui, para você que gosta dessas coisas. Eu só vim descobrir que meu nome era com M quando eu já tinha carteira de identidade. Eu já era adulto. E na minha carteira estava com M, mas eu assinei com Aotil. Eu assinava com Aotil já adulto. Aí quer dizer, o seu pai apostou que você não era vão, e você apostou que queria ser vão na vida. Queria ser gosto, como diria o poeta. Mas o meu pai escreveu o meu nome com Aotil até morrer. Mesmo quando depois que eu corrigi o meu nome, passei a usar com M, ele continuou usando com Aotil. Me escrevia cartas com Aotil sempre. Então, eu vou te contar essa é a história. Diga. Aí eu fui na polícia lá em Recife, na Rua da Aurora, no setor de carteira de identidade, e comecei a falar que tinha perdido a carteira. Como é que eu ia dizer que tinha assinado errado, né? Eu não podia dizer que tinha assinado errado. Eu disse que perdi a carteira e queria outra.
E Temos uma guardei a coisa em primeira comum, meu carteira. nome também é um erro de grafia. A minha mãe Por quê? frequentava a casa paroquial e conheceu um santo inglês chamado John Henry Newman, um grande orador que era anglicano, virou católico, virou santo agora, recentemente. E um grande orador, né? E ela queria que meu nome fosse José Newman. Meu pai foi ao cartório, a mulher do cartório inventou esse nome, N-E-U-M-A-N-N-E, acento circunflexo. Para explicar isso aqui, rapaz, que eu levo. Agora me fala do Buarque. Eu conhecia, eu tenho um amigo de infância que é Buarque, é lá de Campina Grande. A dona do hotel Majestic, que era o melhor hotel de Campina Grande nos anos 50, 60, era da família Buarque. Um tio dele, o Buarque do Gusmão, foi treinador do Campinense e do 13. Temos o caso do Aurélio Buarque de Holanda, o homem do dicionário, que é alagoano. O Chico tem uma música famosa, o Meu Pai Era Paulista, Sérgio Buarque de Holanda. Esses Buarque, eles vieram ao Brasil para ocupar o Brasil de norte a sul? Não vieram ao Brasil, surgiram no Brasil. Eu vou dizer por que eu falo isso. Tem um primo nosso, do Chico, meu, de todos, chamado Bartolomeu Buarque de Holanda, que é uma figura formidável, que se dedica ainda a pesquisar sobre a família. E escreveu um belíssimo livro. Desse tamanho é chato, porque é a árvore genealógica dizendo quem foi cada um, mas tem um pequeno romancezinho separado em que ele fez a história da família. Esse cara, apesar de 20 anos estudando, não consegue ir além de um primeiro, que foi um padre, em Porto Calvo, em Alagoas. Tudo começou em Porto Calvo. Depois Maragogi. Depois alguns foram para o norte, como o meu pai, e outros foram para o sul, como o avô do Chico. Nós temos o mesmo bisavô, mas o avô dele já foi para o Rio. Então, tem uma historinha que você vai gostar, você que gosta dessas coisas. Um dos primeiros desses Buarque de Holanda, acho que se chamava José Antônio, não tenho certeza, foi um dia nadar na praia, claro, ali em Maragogi, e ia se afogando. Salvaram ele em poucos segundos dele não estar morto. E ele ainda era solto, ele não tinha filho nenhum. Pois bem, eu sempre conto o acaso. Se esse cara tivesse, se os amigos dele tivessem demorado mais 30 segundos, é possível que a gente não tivesse as músicas do Chico. Não teria o dicionário do Aurélio. Não teria a sua longa do, carreira, do Sérgio. a qual eu vou falar agora. Nós não estaríamos aqui. Foram aqueles 30 segundos que trouxeram ele para a vida e, a partir daí, surgiu essa árvore, que o Bartolomeu analisou toda. Realmente é uma família só, todos. Ele calcula que são 15 mil, desde 1760, por aí, quando ele localiza o primeiro, esse padre. Mas ele não conseguiu localizar ninguém na Holanda, Portugal, nenhum lugar. Ele diz que, por isso, o livro dele chama-se Uma Família Brasileira. Porto Calvo. Mas olha aqui, o filho de Porto Calvo, o descendente de Porto Calvo, também é multidisciplinar. É engenheiro mecânico, economista, educador, professor universitário e político brasileiro, filiado ao Partido Cidadania, que é um antigo Partido Comunista Brasileiro, o famoso Partidão. Ele foi reitor da Universidade de Brasília, o que é um feito. A Universidade de Brasília é uma grande obra educacional, é uma obra que tem nos seus fundamentos um grande escritor, sociólogo, filósofo, Darcy Ribeiro, e depois foi governador do Distrito Federal, senador pelo Distrito Federal, e, apesar de pernambucano de boa cepa, mora em Brasília. Vamos começar. E foi ministro da Educação do governo Lula. E em 2018, terminou o mandato dele de senador, ele está lá, aposentado e contando as histórias aqui para a gente. Vamos começar pelo Darcy. O que é que... Você conviveu com o Darcy? Você chegou a conviver com o Darcy? Cheguei a conviver, sim. Você foi do PDT, né?
Fui do Você foi PDT, ligado ao claro. Brizola, né? Até hoje eu me considero brizolista e arraizista, duas figuras que foram marcantes para mim, Arraiz e Brizola. Eu acho que eles traziam a visão nacional sem influências estrangeiras. Você citou aí o Partido Comunista Brasileiro, é um país que importou as ideias que o orientou. Brizola e Arraiz não tinham isso. Além disso, eles tinham o sentimento do povo, sentimento das necessidades populares, e eu acho que os dois tinham responsabilidade pública, inclusive responsabilidade fiscal, que eu considero fundamental. Eu não aceito essa esquerda que quer fazer uma revolução social em cima de economias ineficientes. O bem-estar social não chega só pela economia, mas não chega sem a economia. Daí a minha posição radical em relação à estabilidade monetária, a consideração de que inflação é roubo, é a pior das corrupções, é a inflação, que rouba de todo mundo e não diz que está roubando. A justiça não pode pegar os culpados. Eu acho que Arraiz e Brizola tiveram isso. E mais ainda, Brizola, que foi o único dos grandes políticos brasileiros que percebeu que o vetor do progresso é a educação. Não tem outro jeito. É o vetor. professor, como é que o senhor explica que eu, Miguel Arraes, sendo da mais antiga aristocracia brasileira, os Alencar do Castro, são um líder popular até hoje no seu estado de Pernambuco? Hã? Claro, o Arraiz é um líder popular. E é um líder popular com muita sensibilidade. Ninguém entendia o que ele falava, como você imitando. A prova de que você imitou bem é que eu não entendi nada. E ele era assim, era difícil, mas conquistava todo mundo. Eu nunca esqueço, eu ainda muito novo, mais que adolescente, devia estar já universitário, eu costumava ir ficar numa praia que chama-se Tamandaré. Essa praia de Tamandaré, no sul de Pernambuco, fica perto de Belíssima praia. Palmares. Belíssima praia. Fica perto de Palmares. E a gente ia brincar carnaval em Palmares, quando estava passando dias em Tamandaré. E eu tenho um amigo meu mesmo, que foi colega de engenharia, colega no colégio, cujo pai tinha uma lojinha de material elétrico. Naquela época era tudo muito primitivo, claro. E ele começou a vender rádio a pilha, logo que surgiu o rádio a pilha. E um dia chega um camponês, estou dizendo isso para mostrar quem era Arraiz. O camponês chega lá e diz, esqueci o nome do pai do meu amigo, o meu amigo é Luiz Gonzaga, o pai dele eu não lembro, e diz, seu fulano, o senhor tem radinho de pilha? Ele disse, tem, aqui, tem 3 tipos. Aí colocou no balcão. Aí o homem olhou, acho que tirou o chapéu, botou o chapéu no balcão, olhou de novo, pegou um, pegou o outro e disse, doutor Arraiz, em qual desses, doutor, seu fulano, em qual desses radinhos é que doutor Arraiz fala? Eu quero comprar o rádio que ele fala. Isso mostra como ele chegava nas pessoas mais simples que você possa imaginar. Foi uma grande figura humana, convivi com Darcy também, com Brizola, conheci Brizola, não posso dizer que convivi muito, mas conheci, e vim na minha casa, da gente conversar. 3 personagens que marcaram minha vida. Eu colocaria outros do mundo intelectual, José de Castro, Celso Furtado, pessoas que me marcaram, vamos dizer, pelo lado intelectual. Mas pelo lado político, esses 3 foram fundamentais. Darcy também pelo lado intelectual, sem dúvida alguma. Eu creio que eu devo mais a Darcy do que a Brizola esse meu fascínio, compromisso, mania por educação. Eu creio que veio do Darcy Ribeiro. Conheci também Paulo Freire, menos do que esses, Vamos falar mas todos eles aqui. foi Darcy. Eu era editor de política do Estadão e fui entrevistar o Arraiz quando ele ganhou a eleição voltando a Pernambuco para governador. Uma casa muito bonita, muito antiga, na Rua das Pernambucanas, e o assessor dele era o Marcelo. Bom, e um ar-condicionado. Eu não entendia nada do que ele falava,
E o Carlos Garcia, que morreu recentemente, né? Eu disse, Garcia, você entendeu uma coisa do Raul? Eu disse, não, o problema aqui é seu, você veio entrevistar, não tem nada, como é que eu vou fazer isso? Eu cheguei no jornal, fui ao arquivo, peguei a pasta do Arraiz e montei uma entrevista, pergunta e resposta. No domingo, dei a entrevista, uma página inteira. No domingo ele me ligou, ô, jornalista, eu acho que eu não falei nada daquilo que o senhor publicou, mas eu não vou desmentir porque é tudo que eu acho mesmo. Mas me fala do Darcy, porque como você foi reitor da UNB, e a UNB é a grande obra do Darcy, como é que o Darcy, a essas alturas, ainda não saltou do túmulo para falar de forma revoltada de tudo que está acontecendo aí em Brasília, principalmente em relação à educação, Eu imagino o sofrimento do Darcy Ribeiro se estivesse vivo. Eu não digo só com a UNB, porque a UNB até que consegue se equilibrar, apesar do desastre que é o Ministério, a reitora consegue administrar, a universidade produz, é com o Brasil. O Darcy tinha uma visão muito otimista das coisas. Então, eu creio que ele sofreria mais do que pessoas que têm uma visão um tanto pessimista. Eu me considero, comparado com ele, uma pessoa que pessimista, de que percebe que as coisas não vão bem. O Darcy era ultra otimista. Eu vou dizer uma coisa para ele. Meu primeiro encontro pessoal com o Darcy, eu morava no Equador e trabalhava para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E voltando para Recife, decidi, o circuito mais fácil era via Lima, Rio de Janeiro. Naquela época, voos eram difíceis, estou falando de 1973. Aí, voltando, parei em Lima e pedi para falar com ele. Ele, na mesma hora, me atendeu. E fomos lá no apartamento dele, eu, a minha mulher, meu irmão e a mulher dele. Meu irmão era exilado no Chile, mas queria ir embora de qualquer jeito, porque achava que ia ter um golpe. Isso foi em agosto de 73. E quando soube que meu irmão estava ali comigo, porque estava indo embora para a Colômbia, que tinha encontrado um emprego, ele falou que meu irmão não devia sair do Chile, que o futuro estava no Chile, que o Chile precisava de todo mundo. E quando meu irmão falou de que sentia um golpe no ar, ele disse, não tem perigo, esse novo comandante, Pinochet, está sob controle, os sindicatos estão todos unidos, o Allende tem maioria, e disse, mas eu falei com o Allende há pouco tempo, e ele disse que não tem problema, nenhum risco. 15 dias depois, teve o golpe. Ou seja, o otimismo dele, às vezes, impedia de ver as tragédias que vinham adiante. Eu tenho a impressão que ele e todos nós sofremos isso. Eu era menino, praticamente, muito jovem, em 64 também. Em 64, João Goulart, Brizola, Arraes, esse pessoal não percebeu que os erros que cometiam levaria à alternativa militar que nós tivemos. Agora, tirando esse lado, e é um lado positivo, o otimismo é uma coisa boa, ele era um homem fascinante no entendimento das coisas que aconteciam historicamente e as aconteciam no momento. Só que achavam que tudo ia ficar muito bem. Não sei como ele hoje reagiria. Primeiro, como é que ele explicaria a eleição do Bolsonaro? Não sei. Eu tentei explicar, não sei se você sabe, eu publiquei um livrinho chamado Eu sei. Por que Falhamos? Na verdade, o título devia ser Onde Erramos. Onde erramos? Mas eu não sei o que é que ele diria, como é que explicaria o que aconteceu, está acontecendo no Brasil. Eu não sei, mas era a pessoa melhor para tentar entender isso. Entrei numa discussão aqui, porque quando o Bolsonaro fez um discurso lá qualquer, eu me lembrei do famoso discurso do Jango no comício de março, lá na frente do Ministério do Exército, no Rio, e havia uma grande discussão se o Darcy tinha sido o autor ou se o Jango fez o discurso de improviso. E eu, lendo o discurso, eu percebi que o discurso foi escrito.
Pode ter sido até decorado, e o Jango realmente o disse como se fosse decorado, mas tinha tudo para ser do Daci, e tinha tudo para o Jango ter decorado o discurso, que é um belo discurso. Só que é um discurso completamente descolado da realidade, tanto que o Jango foi derrubado logo em seguida, né? Agora, que eu ia saber uma outra faceta sua. Você fundou o Bolsa Escola. Do Bolsa Escola foi inspirado o Bolsa Família. E eu quero saber porque não houve nenhuma reação de verdade ao Bolsonaro ter matado de inanição o Bolsa Família. O Bolsa Família faz menos de um mês e esse país não virou pelo avesso com esse povo todo morrendo de fome e não tem nem a Bolsa Família para se socorrer. Vou dizer logo por quê e depois eu volto ao princípio da criação da Bolsa Escola. O PT não tem moral para brigar com o Bolsonaro nisso, porque o PT fez isso com a Bolsa Escola que o Fernando Henrique Cardoso levou para o Brasil. Eu criei. Eu criei primeiro, Neumann, intelectualmente, na UNB. Eu era reitor, mas dirigia um núcleo de estudos do Brasil contemporâneo. E nesse núcleo nós trabalhávamos como resolver os problemas do Brasil. Um deles era 20% das crianças fora da escola. E numa das reuniões eu disse, por que a gente não paga as famílias para colocar as crianças na escola? Levantei a ideia. Houve uma reação total. Uns disseram, não se paga para realizar um direito. A escola é um direito, para que pagar? Não se paga para menino, se paga para engenheiro formado fazer o doutorado. Eu me lembro que eu disse, mas para o engenheiro se formar e ter direito a uma bolsa, primeiro ele precisa aprender a ler, saber as 4 operações, e a gente precisa botar menino na escola. Eu lembro, vamos tirar proveito, entre aspas, da pobreza e dizer, minha senhora, a senhora está tão carente que a gente vai lhe dar um salário. Agora a senhora vai pagar de volta, colocando seus meninos na escola. Se faltar, não estuda. E foi assim a Bolsa Escola. Era um salário mínimo por família, não era por criança. Quando você paga por criança, já aparece assistência. Quando você paga por família, é salário. O trabalhador não ganha por número de filhos. Aí, isso foi em 87. Em 94, por circunstâncias diversas que eu nunca tinha pensado que aconteceriam, nem queria, nem buscava, eu virei candidato a governador. Porque não tinha ninguém. Brasília é uma cidade sem tradição. Aqui não tinha Reis nem Brizola. O próprio Roriz, que foi um pouco isso, chegou de fora, fazia política em Goiás. Pois bem, eu virei candidato a governador. E um assessor meu, chamado Hélio Doyle, disse, por que não põe aquela sua ideia, que aí eu já tinha publicado um livro, chamado A Revolução nas Prioridades. São 100 medidas para mudar o Brasil. A primeira era uma renda mínima vinculada à educação. Não tinha o nome de Bolsa Escola. O Hélio Doyle disse, por que a gente não aplica isso, não promete isso? Eu digo que é responsabilidade, porque se for só uma cidade, vem o mundo todo para cá. Como é que a gente vai bancar? Todo mundo vem buscar esse dinheiro aqui. Foi aí que eu pensei, vamos colocar uma condição, além de filho na escola. A condição é morar no Distrito Federal há pelo menos 5 anos. Então, ninguém vem aqui para esperar 5 anos. E bolei o nome Bolsa Escola, porque renda mínima vinculada à educação não dava voto. E aí surgiu. Na primeira semana que eu assumi, eu criei o Bolsa Escola. Logo depois, o prefeito de Campinas implantou em Campinas. Aí depois, Roberto Magalhães... Tucano Grama. O Tucano Grama. Roberto também... Era José Roberto Magalhães, não é? Eu acho. Vulgo Grama. Vulgo Grama. E em Recife, Roberto Magalhães, mesmo nome. Os dois fizeram. Veja que eles foram eleitos 2 anos antes de mim, mas eles não fizeram como era. Por exemplo, a gestão deles não ficou na Secretaria de Educação. E eles não vincularam da forma radical a educação. E nem colocaram um nome que fizesse a ligação com a educação. Eu fiquei 5 anos para convencer Fernando Henrique a criar esse programa no Brasil.
5 anos. Já na transição dele e minha, eu levei para ele uma carta explicando tudo, dei o livro para ele, dei também para a dona Ruth e dei também para o Paulo Renato. Não quiseram, não quiseram, não quiseram, não quiseram. No segundo mandato, o Fernando Henrique adotou. Mas aí ele fez 2 coisas que eu tiro o chapéu. A primeira é ter mantido a mesma característica, vínculo com a educação, inclusive a gestão no Ministério da Educação. E uma generosidade do Fernando Henrique, manter o nome que eu tinha criado. Isso é muito raro em política. Eu era do PT, ele do PSDB, éramos adversários. Tanto que ele, de certa maneira, ajudou para eu perder a reeleição apoiando o Roriz, meu amigo. Mas ele, claro, o Roriz era do MDB, apoiava ele, eu era do PT, brigava com ele. Ele fez campanha, nem muito até, pelo Roriz, mas manteve Bolsa Escola. Aí, o Lula não gostava disso. O Lula não queria isso. Lula queria o tal do Fome Zero. E eu mostrei para o Lula, disse uma vez, fiz um filmezinho e passei num cinema lá que ele tinha no Alvorada que dizia tem 2 tipos de fome. Tem a fome africana, que para resolver tem que jogar comida de avião. E tem a fome brasileira, que basta botar dinheiro no bolso da pessoa que está com fome. E o filme mostrava o deserto na África e o agronegócio aqui. Os supermercados vazios na África e os supermercados cheios aqui. Aí eu dizia, para fazer isso, basta aumentar o valor da Bolsa Escola do governo anterior e aumentar o valor, que era R$50, eu acho, por mês. Se a gente aumentar o valor e ampliar o número, resolve. O Lula foi furioso com esse filmezinho, porque eu não mostrei só a ele. Eu passei num dia numa solenidade daquelas que muita gente viu. Um belíssimo filme, diga de passagem, 2 minutinhos. Eu digo que é bom porque eu dei a ideia, mas quem fez mesmo foi o cineasta. Ele não queria. 1 ano depois dele tomar posse, quase, já em dezembro de 2003, Duda Mendonça levou para ele a ideia. Duda Mendonça percebeu, eu acho que eleitoralmente, era um grande programa e, além de eleitoralmente, era um programa socialmente bom. Mas Lula cometeu 3 equívocos. Primeiro, quando tirou o nome escola e botou família. A mãe que recebe a Bolsa Escola, ela diz, eu recebo esse dinheiro porque meu filho estuda. A que recebe Bolsa Família diz, eu recebo esse dinheiro porque somos pobres. Segundo, tirou do MEC a gestão e levou para a assistência social, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, sem compromisso com a educação. O ministro do Assistência Social, que era uma mulher, ela queria era atender aos pobres, não colocar a criança na escola. A assistência social é para já, a escola é para o futuro. E terceiro, misturou todos os programas sociais que merecem um prêmio do ponto de vista de técnica de gestão, mas merece o que a gente chama em Pernambuco um cascudo do ponto de vista de um programa estrutural, transformador pela educação. Esses foram 3 grandes erros. O acerto do ponto social foi ampliado de 4 milhões, que Fernando Henrique deixou, para 12 milhões. Então, do ponto de vista de luta contra a fome, foi positivo. Mas, por que a gente tem fome hoje? Porque aquelas crianças de 20 anos atrás, quando começou a Bolsa Família, já nem falo escola, aquelas crianças hoje são os adultos que passam fome porque não estudaram. Mas aí você viu essa imagem trágica de um caminhão de lixo com a opção de pessoas atrás para recolher o lixo e comer. Eu garanto, Neumann, não tinha nenhum ali atrás do caminhão que tivesse o ensino médio completo. Eu nem digo ensino médio de qualidade. Não tem. A melhor maneira de acabar a fome é dar escola às crianças. Não a fome de hoje. A fome de hoje tem que ser comida. Como um profissional da palavra, eu quero cumprimentar você, porque eu acho fundamental a palavra Bolsa Escola. Depois, Bolsa Família. Tudo bem, é assistencialista já, mas Auxílio Brasil é esmola. É muito pior. Né? Muito bem.
Aí manteve o Lula. Eu me lembro o dia em que o Duda Mendonça nos chamou para debater a transformação. Ele tinha uns cartazes assim que ele substituía um pelo outro. Ele tirava um, botava outro. Aí tirou escola e botou família. E manteve bolsa. Eu me lembro que eu disse, ainda bem que manteve bolsa, porque bolsa é vinculada à educação. Aí chega agora o atual presidente, tira a palavra bolsa e vincula o programa a uma coisa assistencial, imediatista para tirar da fome. Mendicância. Nota mendicância e assistencialista. Então, isso é lamentável. Meu artigo do Correio Brasiliense, eu vou lhe mandar dessa semana, terça-feira, foi a história da degradação de uma boa ideia que nasceu em Brasília, que foi a Bolsa Escola. Aí eu falo da Bolsa Escola para a Bolsa Família e agora, a tragédia maior, o Auxílio Brasil, que Porta não quer dizer nada a não ser... Auxílio é quase esmola a palavra, é quase sinônimo de esmola. Ele assumiu que é. Vamos falar da fome. É uma pena, só para fechar, é uma pena. Se tivéssemos mantido o conceito de Bolsa Escola e tivéssemos feito escolas de verdade, o Brasil hoje não tinha fome e nem tinha nada desses problemas que tem aí. Teria outros, mas muito menores. Nenhum país que investiu em educação ficou com problema grave de desenvolvimento, salvo Cuba, pela forte estatização e pelo bloqueio americano. Então, aí não adiantou também. Aí dizia a Argentina. A Argentina, porque foi coisa do século XIX, que avançou muito até os anos 50, mas depois se degradou também por causa da política irresponsável do governo com o populismo, que fez com que os educados fossem embora. E fez com que a inflação acabe a educação. Porque quando tem inflação, o professor não dá aula, o professor faz greve para ter aumento de salário. Claro, a inflação depreda tudo. Então, a Argentina e Cuba são dois exemplos de investimento em educação que não deram certo para valer. E mesmo assim deram um pouco. A Thaís Carrança, uma colega minha do escritório de São Paulo, da BBC de Londres, fez uma matéria que eu li na quarta-feira dessa semana, contando que desmaios por fome e pedidos de doação de alimentos tornaram-se rotina nas escolas públicas em meio ao desemprego elevado e avanço da insegurança alimentar no país. Eu peguei um caso que eu vi nas redes sociais de um menino de 8 anos de idade, cuja tragédia, Cristóvão, começa no seguinte: ele mora a uma tal distância da escola pública, um menino de 8 anos, ele tem que caminhar 30 quilômetros todo dia para ir para a escola, para voltar da escola para casa, sem comer. Ele não tem almoço em casa e não tem almoço na escola pública distrital. Lá, ele mora num condomínio da Minha Casa Minha Vida e a escola é num bairro chamado Cruzeiro, lá no Distrito Federal. Que você, aí no Distrito Federal, que você conhece muito bem. Essa criança desmaiou de fome na aula. Isso me comoveu muito, muito. Hoje de manhã, hoje não, é quinta-feira de manhã, eu falei no meu jornal da Eldorado que está na hora de ressuscitar uma pessoa que você citou aqui, o pernambucano recifense Josué de Castro, médico, nutrólogo, geógrafo, gênio, autor de Geografia da Fome e de um dos mais lindos títulos de livro que eu conheço na vida, A Poética da Fome. Josué de Castro, agora que crucificam tanto Paulo Freire, esquecem Darcy, Josué de Castro é o brasileiro a ser lembrado ou não é? Cristóvão Buarque. Josué de Castro é um brasileiro para ser lembrado no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Convivi com ele durante o tempo que eu estudei meu doutorado na França. E aí é um outro lado que pouca gente talvez conheça dele, a generosidade. Um homem que vivia com príncipes, reis, é verdade, com presidentes, circulava o mundo inteiro, candidato a prêmio Nobel da Paz, recebia estudante na casa dele. Eu ia tomar uma sopinha lá com ele, e Dona Gláucia, a esposa dele. Pois bem,
Josué foi o cara que revolucionou a concepção da pobreza. A pobreza antes se falava só em renda, ele passou a falar em fome, tratar a fome, e explicou que a fome era, às vezes, produto do modelo de crescimento econômico. Um trabalho dele formidável em que ele diz: às vezes os economistas preferem fazer ferro a fazer pão. E aí a fome vem. Ele entendeu o problema da fome, ele propôs como resolver o problema da fome, aqui no mundo com a FAO, onde ele foi diretor da FAO, presidente do conselho. Josué é, eu diria, um dos brasileiros mais importantes que já passou pela nossa história. É um homem prático, foi político também, foi deputado por Pernambuco. Você trouxe o Josué e eu fico muito feliz. Estamos comemorando 100 anos dele, se estivesse vivo. Cientista social, morreu muito jovem, morreu em Paris. Jovem ele morreu. Morreu em Paris. Eu me lembro quando eu vi a notícia da morte dele no jornal. Eu aí já tinha saído da França e trabalhava no Banco Interamericano. Ainda estava na América Latina, não me lembro se é no Equador, mas eu vi a morte dele no jornal quando eu estava na sede, em Washington. E, para mim, foi um baque, porque ele realmente podia ter vivido muitos anos ainda. Ele morreu um pouco de tristeza. Ele morreu 1 semana, 2 depois da morte do Allende, de quem ele era amigo. O golpe no Chile o abalou profundamente. Dizem que ao Neruda também. Neruda também morreu nos mesmos dias do José de Castro. José foi um homem formidável. Escreveu, inclusive, ficção. Homens e Caranguejos. Um escritor. Hein? Era um grande escritor também. Ele era tudo, né? Ele era tudo. Era político, era cientista social. É tudo. Mas, olha, e era médico, né? E médico. E médico. Ele era médico. Ele era o primeiro médico, né? Primeiro ele era médico. Primeiro médico. Agora, ao lançar uma candidatura, parece que está tendo a simpatia da alta burguesia brasileira, o ex-juiz Sérgio Moro falou uma coisa em que ele associou uma palavra importante na trajetória dele, que é a força-tarefa, e a fome. Eu achei interessante, porque o Moro é muito aquele mesmo discurso contra a corrupção, mas ele se convenceu numa entrevista que o Modesto Carvalhosa deu ao Estadão, e foi publicada no dia 5 de novembro, dizendo que a corrupção só não elege o presidente, não. O presidente precisa de um programa de governo, e esse programa precisa enfrentar os problemas brasileiros. E no dia em que se inscreveu, se filiou no partido Podemos, o Moro falou numa força-tarefa para debelar a fome. Claro que isso é uma propaganda, uma coisa assim, mas, de qualquer maneira, estou achando que pode ser um tema que pode, quer dizer, de repente a gente pode ter o José de Castro aí na campanha eleitoral para presidente de 2022, né? Eu espero que, antes disso, a gente resolva a crise mais forte da fome, essa que hoje toca 20 milhões de pessoas. Mas, você tem razão, é preciso colocar a fome do ponto de vista estrutural, que mesmo que esses 20 milhões passem a comer 3 vezes por dia, graças a um auxílio, a fome continua latente. Essa é uma crítica que eu faço aos nossos governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Nós, sobretudo Lula, diz que tirou o Brasil do mapa da fome. Não tirou, porque tirou circunstancialmente. Tirar o Brasil do mapa da fome não é ter comida hoje, é ter comida hoje e certeza de que terá amanhã, depois. Isso nós não fizemos. Nós não atacamos o problema estrutural da fome. E eu repito, o problema estrutural da fome está na eficiência da economia, inclusive gerando emprego, e na educação. Com a diferença que a eficiência da economia só vem com a educação. Aí você pode dizer, mas a educação também precisa de uma economia eficiente que gere dinheiro. Não, a educação dá para você ajustar ao que já tem. O Brasil Primeira educação. Olha, eu já tive muita discussão com gente que diz primeiro a saúde. Do ponto de vista do indivíduo, primeiro a saúde. Mas do ponto de vista social,
Primeiro, a educação. Do ponto de vista pessoal, sim, porque um menino doente não estuda. A mãe está doente, o menino não vai para a escola. O saneamento é fundamental para a educação, mas do ponto de vista da pessoa. Mas do ponto de vista do organismo nacional, tratando o Brasil como ente, é mais importante a educação. É mais importante a educação do Brasil do que a saúde dos brasileiros. Agora, do ponto de vista individual, é claro que é mais importante a saúde. Por isso, até do ponto de vista humanista, fica mais importante a saúde, porque é imediato, é a vida. Primeiro, a vida. Mas, do ponto de vista do país, não. O país não tem vida no sentido orgânico. A vida do país vem da eficiência da economia, da organização social, vem da possibilidade de emprego para todos. Isso vem da educação. Sem educação, não tem progresso. E nós ignoramos isso. Voltando à sua pergunta, esse vai ser um tema da campanha? Eu creio que só virá o tema da fome com seriedade se vier acompanhado do tema da educação. E aproveitando aqui para dar um recado que eu venho insistindo. Não há ideia apenas de melhorar, porque melhorar o Brasil melhora. Faz 50 anos que melhora um pouquinho. 50 anos atrás, tinha 30% que nem estava na escola. Hoje, quase todo mundo tem uma matrícula. Mas não basta matricular. Quando eu falo educação, matrícula, frequência, assistência, permanência até o fim do ensino médio, aprendizado e o aprendizado do que é útil para a pessoa e para o mundo. Então, essa ideia de educação da máxima qualidade e igual para todos, o que exige uma estratégia de 20, 30 anos, não se consegue rápido, não é como a Lei Áurea, a partir de 13 de maio, todos os escravos estão livres. Isso não existe em educação. Mas pode sim. A partir de 13 de maio, começa um novo sistema educacional que a gente vai implantar cidade por cidade. Eu venho defendendo isso, uma revolução por cidade. Você faz uma cidade, outra, claro que não precisa ser uma, pega 100 cidades. Em 2 anos, você muda completamente a educação de uma cidade pequena, não das grandes. Aí mais 100, mais 100. Tem que ser assim, não vai ser pouco. Eu gostaria de ver algum candidato com essa discussão, mas não tenho visto. Aliás, não tenho visto proposta nenhuma. O Ciro... Não tem proposta nenhuma. Qualquer proposta já é bem-vinda. Tem nenhuma. Mas, Gustavo, na semana passada eu entrevistei aqui o Cláudio Porto. É meu líder na adolescência, né, político, dirigente da política estudantil, foi sócio. Ele tem uma empresa chamada Macroplan e foi sócio do teu irmão, Sérgio Buarque. Ele passou uma temporada lá no Recife. Né? E o Cláudio fez uma observação que ilustra bem o que você falou do combate da fome pelo Lula. E que ele diz o seguinte: o Brasil agora vai para uma hiperinflação ou para um choque violentíssimo da economia, né? Um choque de arrumação da economia. Né? Daí, 2 anos para crescer e mais 8 anos para voltarmos a 2012, porque de 2012 até hoje, o Brasil inteiro, pobres e ricos, empobreceu, segundo ele, e mostra isso por números. E ele diz o seguinte, quer dizer, essa fixação de datas me lembra uma conversa que eu tive com um cara vendendo coco em São Paulo. E o cara diz assim para mim: vou votar no Lula, porque no tempo do Lula eu comia e tal. Então é o seguinte: no tempo do Lula ele comia, mas a obra do Lula, que é a Dilma, é que começou essa decadência do Brasil, da qual o Cláudio fala, que nós vamos precisar de 10 anos para voltar a 10 anos, né? Que é a conclusão do Cláudio. E eu acho que isso está muito bem dito aqui na sua entrevista, pelo fato de o Lula dizer: olha, eu acabei com a fome no Brasil. Não acabou, porque o que vem depois dele, a fome voltou, está aí. Inclusive o Bolsonaro, porque você sabe muito bem, inclusive naquela sua exposição do seu livro do fracasso aí,
Você sabe muito bem que o Bolsonaro, a principal causa do Bolsonaro e do bolsonarismo é o Lula e o PT. São o Lula e o PT. Eu não diria, eu não tenho dúvida, Lula e o PT, especialmente a Dilma, mas não só eles. Nós todos, os democratas progressistas de Itamar a Temer, nós não fizemos o que deveríamos, por exemplo, não nos unimos. PSDB e PT passaram todo esse período da redemocratização discutindo quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo. O fato de serem paulistanos, eu acho que atrapalhou muito. Eles disputavam sem razão, que a diferença entre PT e PSDB, se você for olhar, é muito pequenininha. O PSDB eu considero mais responsável do ponto de vista fiscal, mas Lula foi responsável do ponto de vista fiscal. Bastante. Lula seguiu direitinho o que o Fernando Henrique deixou até a crise de 2008, quando veio a crise mundial e que o Lula inventou que era uma marolinha. Ali a gente começou a sofrer. E depois, quando a Dilma disse que faria o diabo para ganhar a eleição, aí começou a irresponsabilidade, que me levou ao gesto mais dramático da minha carreira, que foi votar pelo impeachment, e que eu sofro, mas não me arrependo. Moralmente, eu, para manter minha coerência, tinha que fazer isso. Eu falava que ela estava cometendo irresponsabilidade, escrevi um livrinho assim, um opúsculo, que tem até um bonito título, A Economia Ainda Está Bem, mas Não Vai Bem, em que eu está aí vindo inflação, recessão, desemprego, dizia, eu tinha que votar pelo impeachment ou eu seria incoerente, embora fosse um voto mais inteligente, por causa da minha turma, das pessoas com as quais eu me relacionava politicamente e até afetivamente, em muitos casos. Pois bem, fomos nós que erramos, brigamos entre nós, erramos. Não percebemos que poderíamos ter feito uma revolução na educação. Não dá para fazer revolução na economia, como se propunha antigamente, de tomar a fábrica e dar para os trabalhadores. Acabou isso. Agora é colocar o filho do trabalhador numa escola tão boa quanto o filho do patrão. Aí depois, eles, pelo talento, pela persistência, pela vocação, uns sobem e outros caem. Daqui a alguns anos não tem um filho de patrão que continue patrão se não tiver estudado. E tem muitos filhos de operário que vão ser patrão. Claro que o pessoal mais dito socialista diz que não quer isso, quer acabar com o patrão e com a propriedade privada. Não vai ter isso nas próximas décadas. Hoje, a revolução está na garantia de uma educação de qualidade e igual para todos, independente do endereço e da renda. É essa a revolução. Nós não fizemos os gestos para isso. Fizemos muitas coisinhas, mas não fizemos. Depois deixamos cair na corrupção. E essa foi, talvez, o que mais levou à eleição do Bolsonaro com o discurso dele. Cometemos um erro que é até temerário falar, porque eu defendo plenamente as mudanças nos costumes. É absurdo querer proibir que homem case com homem, mulher com mulher, se eles se gostam. Mas a gente radicalizou na defesa disso antes de mudar a consciência da população. E esse discurso tirou muito voto. Era preciso defender isso, sabendo a velocidade como isso viria. Talvez não viesse para os atuais. Perdemos essa perspectiva. E aí, os partidos eram muito identitários. O setor de mulher, o setor de gays, o setor de negros, sem perceber o conjunto deles. Quer ver um exemplo? O movimento negro luta por mais negros na universidade, o que eu acho fundamental e defendo as cotas, mas não luta pela erradicação do analfabetismo. Dos 12 milhões de analfabetos adultos, pelo menos 8 são negros ou descendentes. Você não vê o movimento negro fazer campanha pela alfabetização de adultos. Não vê. Então, nós fomos cooptados por uma lógica ou por uma pressa, e aí nos perdemos no caminho. Surgiu esse Bolsonaro e conseguiu. O pessoal não votou no Bolsonaro, votou no outro. Eu coloquei no livro. Votou no outro. O que é que você acha do exame
Nacional de Ensino Médio? Tem duas coisas o Exame Nacional do Ensino Médio. Quando o Exame Nacional do Ensino Médio foi criado por Paulo Renato, tinha uma finalidade absolutamente nobre. O nome diz Exame Nacional do Ensino Médio. Não era o exame de vestibular, não era para entrar na universidade, era para saber como estava o ensino médio. Era a avaliação das escolas, não era dos alunos. Tinha uma prova do aluno, mas a prova que o aluno fazia é para descobrir-se como estava a escola onde ele estudava. Essa foi a ideia do Paulo Renato. O Fernando Haddad fez uma coisa boa, não acho ruim, não. Foi dizer, esse exame do ensino médio vai servir agora para ingresso na universidade. Saiu da avaliação da escola e passou para a avaliação do indivíduo, que é uma característica da esquerda no Brasil ultimamente, é prestigiar o indivíduo. A cota, por exemplo. Embora a cota para negro não, porque eu acho que a cota para negro é para prestigiar o Brasil, mudando a cor da cara da elite. Mas nós acostumamos a dar escadas às pessoas. Então, dissemos, o Enem vai ser para entrar na universidade. Aliás, ontem vi uma menina dizendo, é um programa para facilitar a entrada na universidade. Facilitar no sentido que o vestibular você só faz uma vez por ano. É uma prova só. O Enem você faz na escola. Então, saiu da avaliação da educação para a avaliação do aluno. E aí aconteceu o que o Brasil tem de pior na universidade. A submissão da educação de base ao ensino superior. Isso é que está matando. Todo mundo vê a educação de base como sendo um caminho para o ensino superior. Então, se puder passar por cima sem ter educação de base, melhor para muita gente. Tem gente que defende hoje o sorteio para entrar na universidade. Eu já vi gente defendendo sorteio. Aí eu disse, tá bom, vamos fazer então justiça. É o sorteio para qualquer pessoa. Não pode excluir os analfabetos. Não pode excluir os que não terminaram o ensino fundamental. Não pode excluir os que não terminaram o ensino médio. Aí a pessoa já reage. Por quê? Porque ele defende quem terminou o ensino médio. Aí o Bolsonaro disse... E aí vamos analisar. Aí disse o Bolsonaro em Catar, o Enem terá a cara desse governo. Que tal? Não, isso é um absurdo, porque ele quer dizer que terá que governo e o ministro que quis consertar depois, ele quer dizer que a cara do governo pergunta vão se dirigir a como ele pensa. Então, não houve golpe militar, não houve ditadura, não pode ir LGBT, ou seja, a cara é essa. O ministro tentou salvar, dizendo, não, a cara é a cara da honestidade. Eu até assistindo aqui com a minha mulher uma sessão na Câmara, eu disse, se eu estivesse lá no meio desses deputados, eu ia dizer, ministro, eu queria que o senhor olhasse na Câmara, fixo, e dissesse, o senhor realmente acredita nisso? Lembra que o Clodovil tinha um quadro na entrevista dele com isso? Lembra que a Câmara da Verdade? Mas, olha, não, sim, mas não é novidade. Leu? Já leu? Já leu? Não. Cadete o capitão? A vida, não, nem sabia disso. O Bolsonaro, apesar de ter traído todas as bandeiras da campanha, o Bolsonaro está fazendo o que ele disse que ia fazer. O Bolsonaro nunca disse que ia construir nada, ele sempre disse que ia demolir. Ele nunca disse que ia salvar a vida, ele sempre disse que era artilheiro, e na artilharia cuidava de matar, não era de curar. Então, o Brasil escolheu um presidente para demolir e matar. Foi o Brasil que escolheu. O Bolsonaro foi eleito a partir do que ele disse, ele está fazendo só o que ele disse. O negócio do Enem é uma prova disso. O Bolsonaro avisou que ia intervir no Enem antes da campanha. Aqui, não deixe de ler esse livro. Luiz Macluf de Carvalho foi um brilhante repórter e escreveu. Isso aqui é sobre o julgamento em que o Bolsonaro foi acusado de terrorismo, que ia jogar bomba nos quartéis e no adutor do Guandu, e foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar por generais egressos da ditadura que acreditaram na teoria dele, que tinha 2 laudos que concluíam que os croquis dos atentados eram da autoria dele, e 2 que não tinham conclusão nenhuma e que ele usou a seu favor 2-2 indúbio pro réu, foi absolvido.
Mas voltando ao Enem. Então, o Enem precisa ser olhado como o nome diz, Exame de Avaliação do Ensino Médio. Mas ninguém está ligando para isso. Porque o Enem só chegou nos grandes veículos depois que virou instrumento de entrar na universidade, porque é isso que interessa ao brasileiro. Nós queremos, hoje até descobrimos que a gente quer conhecimento, que a gente quer diploma, mas não conhecimento. Pelo menos hoje se quer diploma, já é alguma coisa. Mas é preciso querer conhecimento. Conhecimento exige esforço. Não tem como ter conhecimento sem esforço. Pode ser até um esforço prazeroso, mas é esforço. Não surge do nada. Agora, se é para fazer, e deve-se fazer a avaliação e usar, tudo bem. Eu defendo, e aliás eu implantei no meu governo aqui. No meu governo, eu convenci a UNB, porque eu quis fazer como reitor e o governador não quis. Aqui na UNB, metade dos alunos entram com 3 provas. Uma no fim do primeiro ano do ensino médio, uma no fim do segundo, uma no fim do terceiro. Entra quem tiver a melhor média. Aí sim que a gente vai poder dizer que eliminou praticamente a sorte. 3 chances. Além disso, e eu vi aqui, os alunos começam a estudar desde o primeiro ano. Agora não. Agora relaxa para estudar no ano do Enem, como antes relaxava para estudar no ano do vestibular. O Enem é para avaliar o ensino médio. E ótimo que ajude a entrar na universidade. Mas temos que ver o mérito da avaliação do ensino médio e não só o mérito da seleção para o ensino superior, como é hoje. Ninguém lembra que Enem significa avaliação do ensino médio. As pessoas pensam que é um exame de vestibular. E como é o nome do INEP? Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O que é que tem Anísio Teixeira com isso? O senhor conheceu Anísio? Trabalhou com ele? Você colocou o nome, não, você conheceu? Não. Não. Esse eu não conheci. Mas a gente começou aqui falando nos Buarque. Você sabe que ele morreu visitando o Aurélio Buarque de Holanda, pedindo o voto do Aurélio para ele, Anísio, entrar na Academia Brasileira de Letras. Quando ele saiu, descuidou, entrou no elevador e o elevador não estava. Ele morreu caindo no poço do elevador. Do poço do elevador onde morava o Aurélio. Hoje tem até uma placa lembrando o Aurélio. Não sei se tem uma placa lembrando o Anísio. Pois é, mas o que é que tem a ver isso com a obra dele? O que é que tem a ver o INEP com a obra dele? Tudo, porque ele que criou, inclusive. Ele foi o primeiro presidente. É presidente que chama, né, o diretor. Ele foi o primeiro. E ele se dedicou a pesquisar a educação aqui e nos Estados Unidos, quando ele esteve lá. Então, o INEP mas com esse tem tudo a ver. De pesquisar o ensino médio, de saber como é que o ensino... entendi. Com o intuito de estudar a educação de base, o fundamental e o médio. Essa era a preocupação dele. Ele foi reitor da UNB, substituindo Darcy, quando Darcy assumiu o ministério. Mas a grande preocupação dele era com a educação de base. Quando o Lula falou que eu seria ministro dele, eu tentei convencê-lo. O Globo, eu acho que foi o Globo, deu notícia sobre isso, e que ele deveria dividir o ministério em 2. Eu queria ser ministro da Educação de Base e teria um ministério para o ensino superior. Como já tem muito ministério, colocava o ensino superior como em muitos países, junto à ciência e tecnologia. Muitos países é assim. Nós não temos, Neumann, o ministro da Educação. O ministro que se diz da Educação é ministro do Ensino Superior. Quando ele foi ontem, apareceu na Câmara de Deputados para discutir o Enem, é porque o Enem é o vestibular, não é porque o Enem é o exame do ensino médio. 1 ano eu fiquei no Ministério, só 1 ano. Nesse 1 ano, eu recebi, se eu não me engano, 300 parlamentares. Me pediu por educação de base. Os outros todos por ensino superior, mais uma universidade.
federalizar a universidade, dar licença para a universidade privada, e também alguns por escola técnica, que está dentro do ensino médio. Aliás, estava, porque com a ideia do Instituto Tecnológico, nós estamos cometendo um erro de transformar as escolas técnicas de nível médio em institutos superiores de tecnologia. Precisamos de Instituto Superior de Tecnologia. É diferente da escola de engenharia da universidade. Mas isso ele está resolvendo, matando os institutos por inanição, cortando verba a zero. O Bolsonaro está resolvendo esse problema. Não, até porque eles têm uma função. Mas isso confirma o que eu dizia, a mania de ensino superior faz o Lula com que a faculdade da Zona Leste, a universidade não sei de onde. Né? Claro, claro. Agora, por que isso? Porque o Lula é um gênio político. E ele percebeu que educação de base não dá voto, ensino superior dá voto. Ninguém diz, eu vou votar naquele deputado porque o meu filho terminou o ensino médio em uma escola boa. Ninguém diz. Agora, todo mundo diz, eu vou votar naquele deputado porque ele fez com que houvesse uma universidade e meu filho entrasse nela. Todo mundo comemora quando o filho entra. Nem é algo semelhante a comemorar porque pôde viajar de avião. Engenharia, quase metade dos alunos da escola de engenharia hoje não terminam o curso. Por quê? Porque nós aumentamos tanto o número de alunos na universidade, que é uma coisa boa, mas sem aumentar o número dos alunos que terminam o ensino médio. Essa é uma tragédia. E sem melhorar a qualidade. A semana passada, eu estava conversando com o dono um produtor agrícola aqui do Distrito Federal. E ele estava dizendo que tinha uma funcionária que estudava agronomia. Deixou. E deixou porque não sabia a regra de 3. Não sabia fazer a regra de 3. Chegou à universidade então, sem fazer o ensino médio direito. Ainda nem médio, é o primário. Sem fazer o ensino médio. É até primário. Aí o que acontece? Os professores da universidade têm que baixar o nível. E aí a universidade ficam péssimas, como estão. Nós cometemos esse erro. E, de fato, foi... O Fernando Henrique também fez um pouco isso. Abriu muitas, não públicas, mas permitiu a abertura de particulares em um número muito grande, sem melhorar o ensino médio. Tinha que ser as duas coisas. E se tivesse que escolher a ordem, era primeiro ter, em vez de 50%, ter 80% terminando o ensino médio. O ideal é 100%. Salvo os que têm acidente, falecido, doente, 100% devia terminar o ensino médio. E tem mais, viu, Neumann? Não o ensino médio que está aí. A minha proposta é que o ensino médio tem que ser de 4 anos. E todo mundo sair falando bem o idioma. Saber como ofício. Nível médio, mas sabendo o ofício. Sabendo todas as noções básicas de ciência. Sabendo ler o que está acontecendo no mundo. E fazer uma regra de 3. Recentemente. E fazer uma regra de 3. Hein? E fazer uma regra de 3. Saber matemática, claro. Mas olha aqui. Saber matemática básica. Nós escapamos aqui a chance, e vamos fazer isso antes de terminar a entrevista, o senhor falar daquele que eu fui seminarista dos redentoristas lá em Campina Grande, então vou lhe dizer uma palavra, confiteor, o seu confiteor, né? O seu confesso, nós erramos política e estruturalmente. Por que nós erramos? Como nós erramos? E quais foram os resultados de nossos erros, os brasileiros democratas e progressistas? Daquele seu opúsculo. Começar pelo final. A consequência é o que está aí. O desgeral com a política, a descrença geral em todos os políticos, a busca de um salvador da pátria, que pode dizer o que quiser, atenda o que a pessoa quer ouvir. A busca do outro e não do melhor. Essa foi a consequência. E a tragédia social. Eu disse essa semana no programa do Roberto Dávila
que o Bolsonaro tirou o Brasil da crise para a decadência, mas o Brasil já estava em crise. Você falou alguma coisa aí que eu até ia dizer, olha, mas não joga a culpa disso no Bolsonaro. Isso já vinha antes. A tragédia educacional já vinha antes. A própria Covid é como se fosse um terremoto num povoado de casebres. O que tinha lá eram casebres, a educação, metaforicamente. Então tem um impacto, claro, mas é sobre o que já era muito ruim. O Bolsonaro não pegou um Brasil bom, não. Pegou melhor do que ele vai deixar, mas não era bom. Então essa foi a consequência. Agora os erros. Eu coloco lá 24 erros. Não vou lembrar aqui os 24, de jeito nenhum. Mas eu falei para você que o primeiro que eu coloco é a divisão. Não nos unimos em busca de um projeto. Não colocamos como esse projeto o nosso a mudança na educação. Isso é possível. Não dá para fazer revolução do sistema bancário. A gente nem sabe como é que é um sistema bancário diferente desse. Mas dá para fazer a revolução da educação num prazo de 20 anos, 25 anos. Eu podia começar. A industrialização levou mais do que isso. Nós, inclusive aqui uma coisa que eu queria colocar, nós perdemos a propriedade, a identidade com símbolos nacionais. Isso foi um erro. Nós deixamos que Bolsonaro se apossasse da bandeira e do hino, porque nós desprezamos, vamos falar com franqueza, não tem. A lei, tem uma lei que obriga a tocar o hino nacional nos eventos esportivos, é uma lei de minha autoria. Mas o pessoal ligado a mim, tudo achava ridículo isso. Perdemos esses símbolos. Caímos na corrupção. Nos submetemos à tutela da universidade e, pior, aparelhamos a universidade. Aparelhamos intelectuais. Desapareceram os intelectuais críticos ao nosso próprio lado. Os intelectuais se dividiram entre os que são contra, aliás, não era nem Bolsonaro, contra o PSDB, e os que eram a favor do Lula. Não houve análise crítica. O que os filósofos de esquerda fizeram de crítica ao PT? Vou dar um exemplo concreto. Aqui no Distrito Federal, um governo do PT no Distrito Federal construiu um estádio de futebol de 2 bilhões de reais. Um lugar que não tem futebol. Nós não temos quase times de futebol. Esse estádio só tem um pouquinho de gente quando vê um Flamengo, Corinthians aqui. Não houve uma crítica na Universidade de Brasília, salvo minha, mas já estava no Senado, contra esse estádio. E a maioria dizia, não faça isso que é suicídio, o povo quer esse estádio. Um elefante branco plantado no meio da cidade. Não houve crítica à universidade para os erros dos governos progressistas. Eu não chamo nem de esquerda. Então, esses foram alguns dos erros. E fomos cometendo, caímos no eleitoralismo no curto prazo. Fomos capazes de defender uma coisa hoje e não defender amanhã, porque não dava voto, porque agora era outro que fazia. Então, fomos nos descaracterizando. Eu fiquei muito contente quando ouvi o Roberto Dávila dizer que esse livro deveria ser por muitos políticos para os nossos erros. Questão de... Eu não estou fora desses que erraram, não. Aliás, a prova é que eu perdi a reeleição. Então, eu faço parte dos que erraram. Durante a campanha, eu estava fazendo corpo a corpo aqui em Taguatinga, que é uma cidade grande aqui do Distrito Federal, e tinha um homem de uns 45 anos, parado, olhando para mim, o que estava acontecendo ali ao meu redor, aquele povo, aquela muvuca, né, como se diz. Eu aí fui lá cumprimentá-lo. Ele olhou para mim, com o olho frio, e disse, você sabe que você é o melhorzinho daqui, né? Eu aí fiquei todo contente. Oh, muito obrigado, mas a eleição está difícil, ajude a ganhar voto. Ele disse, você não entendeu. Isso que você é o melhorzinho. Não disse que vou votar em você. Eu cansei de buscar melhorzinho ou não. Eu quero outro. Você já está há tempo demais ali. E quer que eu diga uma coisa? O eleitor tinha razão. Estava na hora de eu sair. É muito tempo para uma pessoa ficar no parlamento. Eu ia virar de profissão senador. Eu não gosto, me chama de senador, eu sou professor. Aquilo era passageiro, mas estava virando permanente. O povo tinha razão. E eu tenho dito ultimamente que tinha razão quando me tirou
E eu estou conhecendo essa senadora que foi para o meu lugar, a Leila, eu estou convencido que o povo tinha razão em escolher a Leila também. O pessoal menospreza, foi jogadora de vôlei, está sendo uma ótima senadora. Eu, cada vez que converso com ela, fico mais impressionado com o desempenho político dela, a seriedade, o dever de casa que faz. Então, eu sou um dos que cometeu erro. O que mais me criticaram no livro foi o nós. O Sérgio, meu irmão, que você falou, que é uma espécie de guru para mim, mas ele disse, nós não, foi o PT que errou, eu não errei. Ele disse. Aí você vai para o pessoal do PT, nós não, foi o Fernando Henrique quem errou, e você porque votou no impeachment. É isso que... Mas nós, a gente tem que assumir. Foi um bloco só, que ficou 26 anos no poder, de Itamar Temer. E eu nem coloco o Sarney e o Collor, porque eles não fizeram parte da luta pela democratização até a véspera. Collor até porque era jovem e tudo, mas o Sarney porque não estava. No fim, se não fosse o Sarney e o Marco Maciel, a gente não tinha derrubado o regime militar. Ou tiraria a farda, mas ficaria o Maluf. Se não fosse a vinda do Marco Maciel e do Sarney e do Bonhoeffer, Tancredo não teria ganho. Mas eles entraram ali. Então, eu coloquei os que tiveram a luta pela democracia e que tem dentro deles progressismo, inclusive nos costumes. Então, por isso que eu digo nós. E vou continuar insistindo nós. E talvez o Bolsonaro seja reeleito, porque a gente não entenda que o nós. Continuemos brigando mais entre nós do que com o Bolsonaro. Para encerrar nossa conversa, que eu já lhe tomei muito tempo, o Fernando Moraes está lançando aí uma biografia do Lula, que eu acho um símbolo dessa eleição, que é o seguinte: ele narra o heroísmo do Lula indo para a cadeia, a correspondência do Lula na cadeia, e não dá nenhuma palavra sobre os processos que levaram o Lula à cadeia. Nem para dizer, olha, foi injustiçado. Tá? Não, não. É exclusivamente o heroísmo, o sofrimento, o martírio de algo que veio do céu. Não se sabe como, onde. Ele disse que vai sair num segundo volume. Sabe lá quando, né? Um livro de 400 páginas. Tudo bem, mas tem 100 e tantas páginas dedicadas aos anos na prisão, e eu acho que é esse o tema da campanha do Lula, como, por exemplo, se livrar de Dilma. Essa minha conversa com o Popular, o vendedor de coco, é bem típica disso. O Lula é a boa lembrança do passado, por isso eu voto nele. E a Dilma não está nem em discussão, ninguém nem pensa o que é a Dilma, para onde vai. Né? E a Dilma é quem errou, não foi o Lula. Foi o Lula quem pôs a Dilma lá. Foi o Lula que manteve a Dilma lá na reeleição da Dilma, mas não interessa. Interessa que o Lula, no tempo do Lula, eu comia, no tempo do Lula tinha carro, e hoje nem adianta ter carro, porque a gasolina está R$ 8,00 o litro. Tá certo, professor Cristóvão? Me diga uma coisa, você, como seminarista, lembra da palavra que eu estou lembrando, mas as biografias dos santos chamavam-se agiografia. A geografia. A geografia. Isso é a geografia pura. É um grande... Olha, eu não posso reclamar da geografia, porque eu sou resultado de uma. O meu nome vem de uma geografia, tá certo? O nome do orador John Henry Newman, que a minha mãe... A biblioteca que nós dispomos em Uiraúna era a estante da casa paroquial. E minha mãe lia livro de santos. Minha mãe, muito católica, lia lá na casa do Padre de Santos e escolheu meu nome. Então, eu sou resultado de uma hagiografia. E agora o Brasil inteiro, vai ser resultado da hagiografia do escritor de grande sucesso, Fernando Moraes, falando do maior político brasileiro do século XX, passando por XXI, Luiz Inácio Lula da Silva. E, olha, eu tive uma discussão na casa do Celso Laffa com o Felipe Gonzalez, que mostra por que o Lula está sendo recebido aí pelo Macron. Tal. Eles acham que realmente eles estão certos. Não é o Lula, é a social-democracia. A prisão e a condenação do Lula foi a prisão e a condenação da social-democracia mundial. Por isso que o Macron recebeu, o cara da Alemanha recebeu, agora o espanhol está recebendo. O PT conseguiu passar no exterior a ideia de golpe, sabe?
passou a estudar de um golpe diferente, um golpe moderno, etc. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, o livro tem a qualidade, pelo menos literária, de agarrar o leitor do livro do Fernando de Tem. Moraes? Tem, o Tem. Fernando escreve muito. Escreve muito bem. Ele escreve bem para caramba. Eu Me diga uma conheci coisa, o você leu a... Eu li a Você leu biografia da Olga. biografia do... A Olga, que o Fernando escreveu, é uma mártir da Revolução. A Olga era uma espiã do Exército Vermelho. Por isso que o Filinto Miller a entregou ao Hitler. Era uma prisioneira de guerra. Mas o Fernando fez uma biografia belíssima da Olga, que depois transformaram num livro. E ninguém, todo mundo leu o livro do Fernando da Olga, ninguém leu o livro do William Vac, mostrando toda a correspondência da Olga Benário com o coronel do Exército Vermelho, contando o dia a dia do Prestes. Ela casou com Prestes para contar o dia a dia do Prestes ao chefe dela, uma espiã, e era inimiga do Reich, porque era uma alemã. Mas o Prestes devia saber disso, porque os bolcheviques sabiam disso e aceitavam. Agora, e o livro do Zé Disseu, do Fernando de Moraes, você leu ou não? Não. Eu também não li, não. Não. Mas vou ler pelo menos do Lula. É um grande escritor. Agora entrou na visão parcial, né? Não consegue abrir a visão, não consegue fazer críticas. Se eu não posso exigir isso do Felipe Gonzalez, como é que eu vou exigir do Zé Disseu? Né? Eles estão defendendo o Ortega. Pois é. Estão defendendo que o Ortega foi eleito na Nicarágua. E defenderam o Fidel Castro a vida inteira. Mas é isso, doutor Cristóvão. Já tomei muito do seu tempo. Quero lhe dizer que sua entrevista foi uma aula magna, já que você faz tanta questão de ser chamado de professor, e não de senador, e não de governador. Então, professor, muito obrigado pela sua aula magna. Se quiser completar, diga professor pernambucano. Viva Valeu. Pernambuco! Olha, o nosso amigo comum Zé Paulo Cavalcante disse que eu sou pernambucano, porque a Paraíba é o maior município de Iraúna. A Paraíba é o maior município de Pernambuco. Valeu, viu? Grande abraço, foi um prazer. Prazer foi meu. Me chame mais vezes. Chamarei. Está chamado já. Tchau.